Pessoal, beleza? Aqui é o Rafa, seu teacher do inglês. Então, fazendo a continuação daquele vídeo que eu fiz na semana passada, né, sobre o present tense, né, que é o presente simples. Então, hoje eu vou dar uma continuidade e falar sobre o past tense. O que significa o past tense? Ele é o passado simples, né? Então, significa então que são ações que a gente fez no passado ali. Você fez uma coisa no passado, algum ponto, terminou. Você quer falar então de um determinado tempo e aquilo ali foi uma ação que já terminou, então você pode estar falando nessa maneira do passado. Então são ações que você fez no passado que elas já terminaram de alguma forma, né? Então isso que dá para identificar o past tense. Então vamos lá para a parte mais importante aí que vocês ficam malucos. Como identificar um verbo no passado? Então, primeiro existem duas formas de identificar os verbos no passado. O primeiro é o regular verbs e os irregular verbs. Então, o que quer dizer cada um? Os regular verbs, que quer dizer os verbos regulares, vocês vão ver que é aquela regrinha que a gente aprende na escola, né, e tal, que você tem um verbo, adiciona o ed, né? Então isso aí é a parte mais fácil que existe, né? Então você vê então aquele verbo terminado com ed, ele é o verbo no passado. Mas também tem os irregular verbs, que são os verbos que a gente vê ele no presente, mas só que no passado ele é totalmente diferente. Então vamos ver um exemplo aqui. Então é o verbo to come. Tá lá o verbo to come. Então o passado dele é came. É o came. Então é totalmente diferente do que a gente vê ali o ed. Ele não vai ficar assim com ed. Então ele é muito diferente. Então vamos lá então para as regrinhas. Então, como que vocês já viram, a regrinha mais básica é adiciona o ed. Então, por exemplo, o verbo to talk fica talked. To miss, que é sentir falta, missed, né? Então você adiciona o ed. E as palavras que elas são terminadas em e, você vai adicionar o d. Como assim, Rafael? Então, por exemplo, o verbo to smile. O verbo to smile significa sorrir. Então, smiled. Então, no passado, ele fica smiled, né? Como vocês estão vendo aqui na listinha. Então, to die, died. Então, é só você adicionar o d quando for nesse caso dos verbos terminados em e. E quando que é o verbo terminado em y? Então, assim como que a gente viu ali no present tense, então você vai tirar o y, coloca o i e depois o ed. Então, como assim, Rafa? Então, por exemplo, o verbo to study. Aqui, tá? Como vocês viram, o verbo to study. Então, por exemplo, I study math, né? Então, eu gosto de matemática. Como que você vai falar? Eu estudava matemática. I studied math. Então fica nessa maneira o verbo no passado. Então também outro exemplo, to try. Então o to try fica tried. Então como que está escrito aqui, é só você tirar o y, coloca o i e adiciona o ed. E tem também aquela famosa regrinha do consoante, vogal, consoante, quando termina. Então como vocês estão vendo aqui, ó, o verbo to travel, a gente vê, né, que ele termina com vogal, o V, o E, que é vogal, e o L consoante. Então fica traveled. Então, por exemplo, I travel, sei lá, to Salvador, né? Então eu viajo para Salvador. Então, como que você vai falar eu viajei, né, nesse caso? Então, I traveled to Salvador. Então eu viajei para Salvador. Então esse que é a regrinha dos irregular verbs ali na maneira geral, como que a gente vê. E como que é os irregular verbs?
tem uma coisa que eu quero te dizer agora, que não existe uma regra assim pronta, um milagre, sabe? Não existe um milagre. Então eu tenho que dizer que vocês têm que decorar, né, a lista e tal, vocês verem de acordo ali, eu posso usar nessa maneira. Então sempre aprendam essa listinha com exemplo. Então, por exemplo, assim, a gente vê o verbo, sei lá, aqui como na listinha aqui que eu estou apresentando para vocês, o verbo to choose, que é escolher. Então, I chose, eu escolhi. Então, por exemplo, ali a gente vê ali no Pokémon, I chose you, né? Eu escolhi você, né? Então a gente vê nessa maneira. Então a gente tem que decorar esse verbo de acordo ali com os exemplos que a gente vai aprendendo, sabe? Então não existe outra maneira. Então eu acho assim uma melhor maneira de você estar decorando algo que é chato, além de você ver aquilo ali direto, então seria bom também que vocês vissem também com exemplos. Então, por exemplo, aqui a gente vê o verbo to do, né, que é fazer, to do. Então, I did. Então um exemplo assim, I did my homework. Então, é algo que você fez no passado, você did, né? I did my homework. Não, I did it. Não, é I did. Então, por isso que eu falo, pega o verbo, pega um exemplo, que fica muito mais fácil, e coloque isso também no flashcard, que você vai decorar assim, ó, muito mais rápido. Eu prometo, cara, você vai decorar isso assim muito mais rápido. Então eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo, tá? Assim, que tenha ficado fácil, né, a explicação que eu dei aqui nessa aula. Então, por favor, também escreva nos comentários se você tiver alguma dúvida aí, tá? Eu quero que você explique isso, Rafa. Você pode estar colocando isso também, que eu esclareço, então, alguma parte desse vídeo. Então, se você também tiver uma recomendação assim de matéria, Rafa, não entendi isso na minha escola, você pode me explicar? Eu explico também. Então é isso, gente. Então, por favor, se inscreva no meu canal, comente e tamo junto, hein, galera. Tchau, tchau, stay with God.